Olá, ouvintes! Confesso que eu estou com muita saudade de ir ao cinema. Acho que a última vez que eu fui foi junto com o Gil. Inclusive, a gente assistiu um filme aí que foi indicado ao Oscar, o 1917. Você lembra dessa ocasião, Gil? Lembro sim, foi antes da pandemia, ou seja, há 20 mil anos atrás, porque essa é a impressão que a gente tem, né? Olá, Fábio, olá, Bela, e lá ouvinte do Dialéticas. Foi um filme muito legal para assistir, justamente. Ele tem uma história fraquinha, mas é um parte de imagens, é muito bacana, tem uma fotografia legal. Isso no cinema fica uma experiência ainda mais legal. E você, Fábio, qual que foi a última vez que você foi ao cinema? Olha, a última vez que eu fui ao cinema foi na Bélgica, logo no início da pandemia, acredito que em meados de março, para ver o Jojo Rabbit. Experiência incrível, um grande filme, muito divertido, pesado em alguns momentos, faz uma sátira perfeita. Então digamos que foi um fechamento, né, da sala do cinema em grande estima, né? Foi um bom filme e eu realmente sinto saudade do cinema. Eu ia sempre, toda semana, e eu sinto saudade. Eu acho que justamente essa vontade de ir ao cinema, comer pipoca e tomar guaraná que me fez trazer esse tema para a mesa, fugindo aí da tradição dos temas pesados. E aí eu trouxe um artigo bem legal para discutir com vocês, que se chama A Memória da Ida ao Cinema e a Mobilização das Audiências no caso do Cine e Belas Artes, de autoria da professora Thalita Ferraz. Eu espero que vocês gostem dessa discussão. Vai ser um momento bem interessante aí para a gente debater um pouquinho mais sobre cinema de rua. Tese. Bom, gente, eu gostei bastante do artigo, porque ele fala muito dessa questão da associação entre cinema de rua e a memória. Eu acho que é uma associação muito forte. O cinema de rua está muito associado à memória do espaço urbano, porque normalmente são prédios históricos, são prédios que têm muita história só por eles existirem em si. E justamente por essa questão de serem espaços em que iam amigos juntos, famílias, tudo isso, as pessoas normalmente se lembram do cinema de rua com muito afeto por causa das memórias daqueles lugares. E hoje em dia eu acho que a gente está vivendo aí um fenômeno do desaparecimento desses cinemas de rua, o que é uma pena, porque são equipamentos culturais muito importantes para a sociedade. A gente está vendo aí cidades cada vez mais vazias de cultura e a ideia de shoppings, a ideia de assistir as coisas em casa, tudo isso faz com que a cidade se torne cada vez menos um espaço de convivência. Então, o artigo, de certa forma, ele traz essa importância do cinema de rua e a resistência também do cinema de rua, no caso do Cine e Belas Artes. E é muito legal porque a autora ela coloca a importância do cinema de rua para a valorização da vivência das cidades mesmo. E para isso ela traz uma pesquisadora que chama Annette Kuhn, que ela comenta a importância da noção de lugar em meio às memórias da ida ao cinema. E é muito isso mesmo. Quando eu lembro de cinema de rua, eu lembro do percurso, eu lembro de sentar num café depois do filme, eu lembro de todos aqueles momentos anteriores ou posteriores ao cinema, e que acaba que num cinema de shopping você não tem isso, porque você está permeado por loja, por estímulos, por muitas luzes, que fazem com que você, inclusive, não tenha aquela fruição de lembrar do cinema depois que você saiu dele, lembrar do filme depois que você saiu dele, porque você sai do filme e você já é bombardeado por uma série de outras informações. Fábio, qual que é a sua tese? Bom, eu acho que o artigo foi muito interessante. É um assunto que eu gosto muito, particularmente, é um assunto que eu gosto de estudar e que eu gosto de falar sobre. A sala de cinema ela é uma coisa muito importante. Ela vai além do que o cinema, o filme. A experiência da sala do cinema ela é um conjunto de fatores. É um conjunto de estar todo mundo junto, de estar imerso naquela imensidão escura, apenas focado no filme. O som, principalmente nessas salas mais modernas, eles são 7, às vezes 9 para 1, então você tem toda uma experiência no lado do som. Então, a sala do cinema ela é importante, ela é o que faz um filme ser realmente cinema. Recentemente, por exemplo, a gente teve aí uma discussão lá em Hollywood, onde o diretor escocese falou que os filmes da Marvel, por exemplo, esses filmes de super-herói, eles não são cinema. E aí gerou todo um debate sobre aquilo. E aí ele próprio veio com o filme O Irlandês para dizer, olha, isso aqui é cinema.
E, a propósito, o filme irlandês que foi lançado no Netflix. Então, isso a gente vai discutir um pouco mais para frente, essa questão do Netflix, essa questão do que é o que não é cinema, mas o artigo ele é interessante porque ele traz justamente um estudo de caso sobre o cinema Belas Artes, que é um cinema muito importante no Brasil. Qualquer brasileiro que estudou, que gosta de cinema, ele já ouviu falar no Belas Artes. Principalmente quem mora em São Paulo, quem foi de São Paulo, quem pôde vivenciar esse histórico cinema. Eu acho que toda cidade grande ou de médio porte no Brasil tem um cinema ou uma sala histórica de cinema. Eu posso falar no caso do Recife, a gente tem uma sala chamada o Cinema São Luís, que era um cinema também de rua, um cinema bem antigo, que estava, em outras palavras, caindo aos pedaços, aí na década de 90, e nessas últimas décadas passou por uma grande reestruturação, inclusive no governo do Eduardo Campos, e o São Luís é o nosso cinema de rua que foi recuperado. Ainda tem outros lá em Recife mesmo, alguns outros cinemas de rua, que também hoje estão em processo de recuperação ou já foram recuperados. Bom, eu queria dizer, bem no começo dessa tese, que teve uma palavra desse artigo, que é uma palavra que faltou numa aula que eu dei para a disciplina de Indústrias Culturais e Criativas aqui na Universidade da Beira Interior. Eu vou explicar o que é esse assunto que eu falei na aula e qual é essa palavra que está no artigo mais tarde, depois na antítese, vocês vão entender o que eu estou falando. O artigo, então, ele traz esse exemplo do Cine Belas Artes, que eu já tinha ouvido falar, obviamente, porém eu não conheço pessoalmente, e lendo esse artigo eu tenho mais vontade de conhecer. E fala sobre arte, fala sobre patrimônio, fala sobre questões urbanas. Isso é bem interessante, porque mostra como a mobilização da comunidade, isso é um ponto muito legal que o artigo detalha, fez com que um espaço tão tradicional e importante da cultura de São Paulo fosse restaurado e ganhasse um novo significado. Porque, de fato, o Fábio aqui já falou, a Bela também comentou a respeito da importância do que era as pessoas irem no cinema, desde que o cinema foi criado, e o cinema ser na rua. Porém, o cinema hoje está ganhando uma característica um pouco diferente, a sala de cinema, a sala escura, como o Fábio disse, algo que a gente vai detalhar melhor na antítese, mas o fato de ele ser na rua, ele tem uma importância muito forte para a cultura da cidade. Contra aquela ideia de cinema em shopping, que é uma coisa muito mais artificial, muito mais fria, que, na minha opinião, pode até perder o espaço para o Netflix. Também é outra coisa que eu quero detalhar um pouquinho mais tarde na nossa antítese. Seria isso. Antítese. O artigo ele é muito feliz em retomar a história do Cine Belas Artes e esse processo de resistência do cinema. Ele foi um cinema que quase fechou, aí depois o HSBC assumiu ele, depois acaba que a instituição Caixa assumiu também, e tudo isso no processo teve uma resistência da comunidade mesmo, que eles falam que é o Movimento Belas Artes. O MBA, segundo a autora, foi muito importante para que o cinema Belas Artes não fechasse, né, as portas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, começando pelo Gil, como que foi esse processo aí de resistência desse cinema? Algo que está bem no começo do artigo explicando, o artigo começa com uma contextualização, né? E o que já tinha comentado na tese, e isso talvez seja tão importante em toda essa história, inclusive sobre o artigo, o fato de ter uma comunidade que diga, não, nós precisamos ter um cinema de rua, né? Vou fazer um comentário aqui que talvez possa soar preconceituoso, mas os cinemas de rua não tem que virar tudo igreja neopentecostal. Mas, assim, acho que esse é o ponto principal. A comunidade valorizar e lutar por isso, e eu acho que serve ele como exemplo, isso é comentado no artigo também, como exemplo para outros lugares. E depois eu vou comentar, isso é uma outra pergunta que a Bela vai fazer, mas que talvez se esse movimento tivesse ocorrido antes, talvez poderia ter espalhado pelo Brasil, teria evitado o fechamento de outros cinemas. Bom, o processo de resistência, o processo principalmente desse que rolou o Cine Belas Artes, ele é um processo que acontece não somente no cinema, né? É um processo de resistência coletiva. A gente tem alguns casos aí, não só do cinema, mas casos, por exemplo, de prédios antigos que estão para ser demolidos, e aí vem um grupo, se reúne e diz, não, vamos assumir. Acho que na questão do cinema especificamente, é uma coisa muito bonita, eu não posso negar, eu sou estudioso, adoro cinema, mas é uma coisa meio utópica de se imaginar.
principalmente cidades no Brasil, como, por exemplo, grandes capitais, que normalmente esses cinemas de rua eles foram construídos há muito tempo atrás em áreas no centro. Hoje em dia, com a violência do jeito que está, a gente entende o motivo das pessoas preferirem, por exemplo, o shopping. E aí, hoje em dia, também a gente entende o motivo das pessoas preferirem um Netflix da vida, do que ir realmente para a sala, vivenciar o cinema. Então, eu acho que é o movimento do Cine Belas Artes, ele é um movimento interessante, muito importante no Brasil, e ele é relativo a outros que houveram em várias outras cidades. Acho que ela cita aí também o Cine Rua de Pernambuco, que também fez algumas movimentações nesse mesmo sentido. Isso tudo numa época a partir da década de 2000, se eu não me engano, numa época de retomada do cinema nacional, né? A gente tem a retomada iniciada em 94 e vem aí até os primeiros anos do novo milênio, numa crescente enorme de grandes produções brasileiras, que acho que impulsionou esses movimentos voltados para o cinema, de resgate do cinema, cujo qual as salas do cinema ela entra nessa onda, né? Tudo impulsionado. Bom, ô Fábio, você chegou a citar aí o caso de Pernambuco, e o Gil já falou aí do spoiler da minha pergunta. Eu ia justamente perguntar isso. O Fábio já meio que achou que é utópico demais, essa ideia de resistência aí do público. Mas eu sou otimista. Eu acho ainda que se o público resiste, a gente pode ter alguns caminhos aí interessantes. Justamente porque existem, às vezes, bancos, aí, instituições que, mesmo empresas privadas, não necessariamente do caminho público, podem achar interessante conservar esses espaços também. E aí eu queria saber, assim, um pouquinho mais de vocês, se vocês acham que a resistência do público pode ser um caminho, sim, de resistência para que esses espaços não sejam fechados. Como eu disse, eu acho que é muito bonito, é muito legal você ter um cinema de rua, mas eu também entendo o porquê deles terem passado pela crise que eles passaram e continuam passando. É muito legal a gente dizer, a gente tem um cinema de rua, o Cinema São Luís, por exemplo. É muito bonito. Eu adoro o Cinema São Luís. É um cinema lá no centro de Recife. Aí eu pergunto, quantas vezes tu fosse no Cinema São Luís? Quantas vezes você foi no cinema de rua na sua cidade? Não são todas as pessoas que vão. Assim, uma ocasião especial. O Cinema São Luís recebe esse ano o CinePE. Esse ano não recebeu por conta do coronavírus, mas todo ano recebe. Então, é um momento que se junta o pessoal lá para assistir. Recebe o Varilux, o pessoal se junta para... Mas quando não é esse tipo de ocasião, você vai no cinema de rua, onde é que você vai, por exemplo, nesse caso as pessoas que têm carro, onde é que você vai estacionar o carro, que não tem vaga? Onde é que você vai... como é que você vai chegar lá ou sair de uma sessão de meia-noite, correndo o risco de vida de estar passando pelo centro da cidade, deserto, uma hora dessa? Então, são vários fatores que é muito bonito, é um prédio histórico, os cinemas de rua trazem uma carga histórica muito forte, mas na prática tem várias outras questões que aí não é nem a questão do cinema, é a questão da violência urbana mesmo, o problema das infraestruturas do Brasil, que a gente enfrenta e a gente já conversou sobre isso em outros episódios do Dialética. Mas somente por isso, eu sou um grande entusiasta das salas de cinema antiga e principalmente da sala de cinema. Eu mesmo com Netflix e Amazon Prime, todos esses confortos de assistir um filme em casa, eu preferiria muito mais estar hoje indo para o cinema assistir, numa sala de cinema mesmo, assistir um filme qualquer, do que ficar vendo filme no sofá. Eu sou desses que gosta da sala de cinema. Agora tem que ser realista. Não dá para você simplesmente dizer, é muito bonito, tá, vamos fazer. Mas e aí? As pessoas vão usar? E a questão econômica? Quem é que vai ficar pagando isso? Bom, vou dizer que na minha cidade, no Brasil, Blumenau, tem 350 mil habitantes e 18 salas de cinema. As 18 salas são divididas em 3 empresas, uma em cada shopping center da cidade. Santa Catarina não tem uma violência de rua a ponto de não poder ter um estabelecimento funcionando à noite no centro da cidade. Por exemplo, Blumenau é seguro, mesmo assim não tem mais cinema de rua. Florianópolis também não tem, Joinville também não tem, Itajaí também não tem, e Portugal, um país que é um dos mais seguros do mundo, também não tem. Ou seja, na verdade, a maioria dos cinemas de rua já foram fechados, migraram para o shopping center. Isso, como já foi dito, nos anos 90, a grande maioria, numa migração onde tudo foi para o shopping center, e eu acho muito difícil hoje falar em, vamos resistir. São poucos casos que tem para resistir.
Mas eu acho que no futuro pode até voltarmos a ter esses cinemas nas ruas, não só cinema, mas outras questões que remetem à nostalgia. E é algo que eu vou falar. O Fábio está me avisando aqui que tem uma cinemateca de rua em Lisboa. Sim, mas as salas principais não são. Ô, Fábio, você comentou essa questão da segurança, e eu acho justamente que talvez se a gente tivesse mais equipamentos culturais no centro da cidade, funcionando à noite, a gente talvez não tivesse tanto problema de segurança assim, porque o problema de segurança que a gente tem no Brasil hoje também é um pouco do esvaziamento da cidade. As pessoas estão cada vez mais em casa, as lojas elas funcionam em horário comercial, ou seja, depois das 18 horas você tem um centro da cidade completamente vazio, e isso tudo faz com que a gente tenha aí esses problemas de segurança no centro. Mas aí, Fábio, falando dessa questão econômica, né, que você chegou a mencionar, que de fato é um pouco utópico você pensar no cinema de rua, porque nem todo mundo vai, etc. A autora ela aponta uma solução para isso, que seria você transformar os cinemas em equipamentos culturais, não apenas cinemas. Ou seja, como você falou, tem muita gente que vai ao cinema de rua hoje em eventos específicos, como é o caso do Varilux, etc. Mas já existem outras transformações do cinema em que o cinema está tendo, sei lá, apresentação musical, apresentação teatral, ou seja, o espaço histórico do cinema não é mais só um cinema de rua, ele é também outras formas de fazer arte e de divulgar arte. O que vocês acham sobre isso? Começando pelo Gil. Peraí. Bom, vou dar mais uma vez um exemplo da minha cidade. Não tem mais cinema de rua, isso fechou nos anos 90 e foi para o shopping, mas tem uma fundação cultural, tem um prédio que é histórico, a antiga prefeitura da cidade, no centro da cidade, e que tem dois auditórios, e um deles é utilizado para cinema alternativo, cinema arte. Então, isso sim é uma possibilidade, e exatamente não pode enxergar apenas o cinema na forma comercial, como a gente vê todos os filmes. Ele vai entrar o cinema de rua dentro de um contexto de cultura, de arte, que talvez vai ser integrado a outros equipamentos, e é um tipo de público que pode ser cada vez maior, mais interessante. Isso tudo aliado a um projeto urbano. Eu não podia concordar mais. É exatamente isso que eu estou falando. O cinema sozinho, ele não leva nada. Ele não consegue se sustentar. Beleza, a gente abre todas as salas que a gente tinha antigamente, algumas já estão demolidas, claro, mas vamos supor que todas as salas que existiam no centro a gente coloque lá de novo. Será que realmente vai ter público para ir nessas salas todas? Será que o pessoal vai engajar? Porque o problema não é o cinema especificamente, não é a sala do cinema especificamente. O problema ele vai além, ele vai na violência urbana, ele vai na infraestrutura, ele vai no deslocamento que o cidadão tem para sair da casa dele até chegar no centro da cidade. A gente sabe que hoje as cidades não giram mais em torno do centro. A maioria das pessoas moram em outras cidades e vão para aquela cidade. Elas moram no subúrbio. Então, existe um processo aí que é mais amplo do que o cinema. Primeiro ponto. Então, eu concordo com o Gil. Acho que o cinema, por si só, ele não consegue sustentar. Mas, novamente falando, eu acho que é louvável esse tipo de ações, e acho que a ação, por exemplo, que houve lá em Recife foi extremamente necessária. O Cinema São Luís, por acaso, foi o primeiro cinema que eu fui na minha vida. Eu tinha 4 anos de idade e ainda me lembro. Tinha 4 anos de idade, me lembro só de eu entrando no cinema. Mas eu me lembro aqueles vitrais enormes. E se você colocar aí no Google Cinema São Luís, Recife, você vai ver quão bonito é aquela sala de cinema. E é interessante que até a pipoca do cinema de rua é mais gostosa, porque a pipoca do cinema do shopping não tem queijinho, não tem sal direito, a pipoca do pipoqueiro de rua é muito melhor, né? Você já começa a comer a pipoca na fila, e a fila ainda é na rua também, é tudo... Mas uma questão aí, Bela. Esses cinemas de ruas mais antigos e históricos, não pode comer pipoca dentro, hein? Proibido. No cinema da minha cidade eu podia, então eu lembro bastante, que eu comia bastante pipoca no cinema. Bom, a autora fala no artigo sobre o papel das salas de cinema na configuração das cidades e, abre aspas, nas tessituras de laços de sociabilidade, afetos e memórias, o que remonta à íntima e profícua relação das pessoas com os espaços urbanos. Eu lembro que, na minha despedida, antes de eu vir para a Alemanha, a gente estava conversando sobre a questão da cidade.
e como que o desaparecimento dos espaços culturais, como o cinema, ou mesmo livrarias, tem tornado as cidades cada vez mais cidades fantasmas. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, não só sobre o cinema de rua, mas da importância de espaços culturais, como o cinema, para a questão da sociabilidade, começando pelo Gil. Bom, Bela, acho que faz todo sentido. Como eu já tinha dito antes, o cinema ele tem que fazer parte de um projeto urbano, né? De um projeto de reviver uma cidade, reviver uma área antiga. Isso acontece já muito no Brasil, a gente já viu muito disso na Europa também, mas de às vezes pegar uma região que está abandonada, que está com os prédios antigos, e às vezes tu colocar um cinema, tu colocar um espaço de cultura, gastronomia, tu consegue reviver, inclusive melhorar a questão da segurança, como acho que foi tu mesmo que falou antes, as pessoas começam a circular mais circulação torna o local mais seguro. Então, sim, a gente tem que pensar hoje a gente pensa muito a cidade. Eu estou falando aqui, não sou arquiteto, não sou urbanista, mas eu converso com muitos urbanistas que costumam repetir isso, né? Que a cidade é um organismo vivo, ela tem uma vida própria e ela precisa de vida. E para trazer vida, a arte com certeza é um ponto fundamental. Eu acho também, eu acho que a arte ela ajuda muito, mas, novamente, se você não vive no centro, como é que você vai ter um comércio, por exemplo? Como é que um comércio vai se sustentar se não tem ninguém morando lá no centro? Aí você abre uma lojinha, sei lá, alguma coisa, um comércio pequeno, um mercadinho desses que a gente vem, e como é que o cidadão vai sustentar se ele não tem gente passando na rua? Porque o pessoal não mora lá. Aí não, então vamos botar um monte de instrumento de ar. Dá certo, beleza. Mas aí, o que é que o cara faz? O cara vai sair lá de outra cidade para ir no centro só para ver um filme? Eu não sei se isso é tão o jeito, não, mas isso aí a gente já está voltando. Eu também não sou urbanista para saber ou dar soluções aqui. Não sei qual seria uma solução para reanimar os centros da cidade. Eu só acho que o cinema não seria a única opção, ou não deveria ser colocado no cinema essa opção. A gente até discutiu isso com aquele filme do Kleber Mendonça Filho, né? A questão da gourmetização que a gente vive dentro de alguns espaços controlados, como, por exemplo, o shopping. E a falta que faz andar na rua com segurança e estar vivendo aquele centro. Né? Os centros das cidades do Brasil são bonitos. O centro ali de São Paulo, o centro do Recife, Blumenau, um lugar tá andando lá na cidade, eu já estive lá. Bom, gente, agora para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta aí mais leve para vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. O Fábio já chegou a começar a falar, o Gil também. Mas quais memórias vocês têm quando vocês pensam em cinema de rua? Falem um pouquinho aí de vocês, da vivência de vocês, começando aí pelo Gil. Bom, Bela, a minha memória de cinema de rua foi a última vez, provavelmente com 8 anos ou 7, 91 ou 92, fui ver um filme dos Trapalhões. E era um cinema que tinha um espaço muito legal da cidade, era uma rua que no passado foi a Rua da Aristocracia, aquela Alameda Rio Branco, em Blumenau, e o nome do local era Cine Bush. Mas ele fechou logo depois, desde 94, o cinema está no shopping center da cidade. Então, minhas lembranças são muito pequenas. Talvez eu gostaria de ter mais essa experiência, e o mais perto que eu tenho disso, que é uma experiência artística muito legal e normalmente ainda ligada à rua, é o teatro. Eu sou muito fã de teatro, já fiz teatro, e para quem não tem a oportunidade de ir no cinema de rua, sempre recomendo assistir uma peça. Pô, em termos de memória, eu acho que a minha memória mais forte em termos de cinema é justamente a minha primeira memória sobre cinema. Quando eu tinha 4 anos de idade, fui ver o Rei Leão. E é interessante que, acho que é uma das minhas primeiras lembranças mesmo da minha vida. Mas eu me lembro exatamente eu entrando na sala de São Luís e vendo aquele vitral grande. Então, tanto isso quanto várias outras experiências que eu tive. Eu particularmente, frequento cinema todo domingo. Eu tinha essa questão na minha vida, antes do coronavírus, de todo domingo eu ir para o cinema. Não importava muito assim, qual era o filme que eu ia ver, mas eu ia para o cinema. Principalmente na época que eu morei em Bruxelas, que eu comecei a frequentar a Cinemateca Real de Bruxelas, da Bélgica. E era incrível, porque com carteirinha de estudante você pagava só 2 euros. Então eu ia assim, umas 3, 4 vezes na semana.
para ver aqueles filmes antigos, ver até algumas produções novas. Então era uma experiência, sempre foi uma experiência muito interessante para mim. Dentro dessa memória, eu lembro uma vez que eu fui justamente na Cinemateca da Bélgica e eu vi um cinema mudo com um cara, um artista, tocando piano ao mesmo tempo. Para quem não, o ouvinte que está escutando agora, que não sabe, logo no início do cinema, o cinema era mudo, né? E tinha sempre ou uma orquestra ou um cara só tocando piano, fazendo a trilha sonora para que se encaixava exatamente dentro daquele filme. Ele seguia lá a partitura e eu sempre tive a curiosidade de ver isso ao vivo e eu pude ter essa possibilidade na Bélgica. Foi uma experiência incrível. E é isso, o cinema ele traz essas questões. Eu tenho certeza que você que está escutando agora, você também tem uma lembrança, você também tem algo que associa o cinema a uma memória positiva, a uma memória nostálgica. Bom, eu lembro que o meu primeiro beijo foi no cinema de rua. E eu gostava muito do cinema de rua de Juiz de Fora, que chamava Palace. Lá tinha bastante festival, como o Fábio falou, e um desses festivais era o Varilux, que eu gostava bastante. E aí eu lembro que quando tinha o Varilux, eu ficava o dia inteiro no cinema, eu comprava um filme atrás do outro. Aí eu só, sei lá, pegava uma sessão 2 horas da tarde, depois outra 4 horas da tarde, depois outras 20 horas, maratonava. Porque tinha um dia também que era mais barato, então eu ia nesse dia que era mais barato e via um filme atrás do outro. Gostava muito disso. Síntese. Bom, gente, a minha síntese é que eu espero que as pessoas comecem a resistir mais e os cinemas de rua continuem aí, aqueles que estão ativos continuem aí, e que talvez aqueles prédios históricos que já foram cinema antes e agora estão sem função, ou voltem a ficar desocupados, possam voltar a ter algum tipo de função cultural, mesmo que não necessariamente apenas de um cinema, mas algum centro cultural já poderia ser uma forma de preservar esses espaços culturais, esses espaços históricos. Eu sou muito crente, eu acredito muito nessa ideia de que o consumo do filme no cinema de rua ele é muito diferente, que o cinema é sim um espaço de memória e de afeto, em que você tem diversos momentos muito felizes, seja com amigos ou com família, e espero que a gente tenha aí outras possibilidades de vivenciar o cinema no futuro, depois dessa pandemia, e a gente possa voltar a assistir os filmes nas salas de cinema, porque eu estou sentindo muita saudade disso. Bom, primeiro, eu espero que esse coronavírus, toda essa situação acabe logo, porque eu estou doido para voltar a uma sala de cinema. Como você falou, isso é uma coisa que me faz falta, sabe? Me faz mesmo falta. E eu entendo essa questão e realmente não fui, mesmo que algumas salas tenham ficado abertas aqui em Portugal, mas eu fiz questão de não ir, justamente para respeitar toda essa pandemia que a gente está vivendo, mas eu realmente sinto saudade. E minha síntese, de um modo geral, é falar um pouco sobre a importância da sala de cinema. A sala de cinema ela vai além do que simplesmente um local onde o filme é projetado. Ela é importante para criar a atmosfera que o filme espera passar para você, para criar aquela experiência. Hoje em dia a gente tem um conforto de assistir um filme até lançamento mesmo, no caso esse filme Mulan, que foi lançado primeiramente na plataforma da Disney e não passou ainda pelos cinemas. Então a gente tem toda essa possibilidade hoje, mas ter aquela sala escura, estar junto com outras pessoas, estar o áudio, o som, a pipoca, tudo isso faz parte de uma experiência que somente a sala de cinema pode prover para você. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que esse tipo de sala de cinema de rua, ela é muito importante, não só do shopping também é legal, o cinema de shopping também é legal, eu não sou desses que é totalmente contra, mas, claro, o cinema histórico, o cinema de rua da sua cidade, desde a década de 30, às vezes 40, ele é legal, é mais importante, até por questões culturais da cidade, né, culturais do local que você vive. Então é isso, eu acho que se você está aí escutando o nosso podcast agora,
assim que acabar essa pandemia, você tiver essa possibilidade, prestigie aí os cinemas de rua, prestigie principalmente os filmes nacionais nos cinemas de rua. São sempre melhores e mais divertidos. Então, na minha aula de indústrias culturais e criativas, eu falei sobre a indústria da música, como ela se transformou do vinil, do cassete e do CD, que era um método clássico, para a indústria criativa de hoje, com a internet, o streaming, ou seja, do vinil ao Spotify. E na aula a gente estava falando sobre como a indústria de hoje ela é muito mais diversificada, muito mais criativa, tem muito mais possibilidades de você chegar e de produzir, mas que o streaming acabou se tornando meio que a massa, o principal do consumo na música, e o vinil, que tinha sido abandonado, voltou como um trabalho para nicho, né? Um tipo de produto de nicho com um público mais que exige mais. Por que eu estou falando isso? Porque o que faltou nessa aula? Qual foi a palavra que faltou? Era justamente quando eu estava falando do vinil. A palavra é memória. As pessoas não escutam o vinil porque acham que a qualidade do som é melhor. Tem toda a memória, tem toda a nostalgia, tem todo o ritual de você pegar um vinil e colocar para ouvir. O cinema talvez seja a mesma coisa. Fico aqui pensando, talvez no futuro a gente tenha o streaming de vídeo, né, os filmes do Netflix, e tem filmes do Netflix muito interessantes, por exemplo, Roma, que é um filme mexicano muito bom e foi feito todo ele para o streaming. Mas talvez o streaming seja a massa e o cinema fique para quem não quer apenas assistir um filme, mas quer ter toda aquela magia, toda aquela sensação, toda aquela nostalgia de entrar numa sala de cinema. E aí, talvez, o cinema de rua consiga voltar com mais força do que hoje. Porque se não é apenas para passar um filme, se é para ter toda uma magia, todo um trabalho em volta, o cinema na rua fica muito mais interessante para vender para esse público, que vai ser cada vez mais, as salas vão ser ocupadas por cinéfilos. Autor da semana. Olá, o meu nome é Rian Brandão, eu sou doutorando em Cinema e Audiovisual na Universidade Federal Fluminense e a minha pesquisa no doutorado, ela gira em torno das salas de cinema localizadas nas periferias de Paris. Esse campo de pesquisa, ele tem crescido muito nas últimas décadas, sobretudo no Brasil. E nesse sentido eu tenho algumas referências importantes que eu gostaria de indicar para quem quiser se aprofundar nessas discussões. A primeira delas é Palácios e Poeiras, 100 anos de cinema no Rio de Janeiro, um livro escrito pela Alice Gonzaga e publicado pela editora Funarte Record. Um livro extremamente importante sobre as salas do Rio de Janeiro. Falando ainda sobre a cidade do Rio, eu indico também a Segunda Cinelândia Carioca, um livro escrito pela Thalita Ferraz e publicado pela Mórula. É um livro que trata basicamente das salas de cinema localizadas em torno da Praça Sans Penha, uma região importante na Tijuca e que ao longo de muitos anos teve uma grande quantidade de salas. Quem quiser, quem se interessar, né, sobre o tema e quiser conversar um pouco comigo sobre o assunto, eu queria deixar o meu e-mail, rian com y.brandão@hotmail.com. Certamente eu vou poder indicar outras obras para quem quiser se aventurar na temática e conhecer um pouco sobre esses equipamentos urbanos super importantes para as cidades brasileiras. Muito obrigado. Bom, gente, o nosso podcast vai chegando ao fim. Eu queria agradecer primeiramente, antes de encerrar, na verdade, a indicação desse artigo que foi feita pela professora Cristina Mussi. Ela foi minha orientadora no mestrado e, na verdade, a orientação é assim, né? Vai ser sempre orientadora. E aproveito também para recomendar uma websérie que o nosso grupo de pesquisa fez sobre cinema de rua. O canal do YouTube chama Cinemas de Rua de Juiz de Fora. O link vai estar no nosso site aí para você poder conferir. Obrigada, Gil, pela sua participação. Obrigado, Bela, obrigado, Fábio, obrigado, ouvinte que está com a gente até o fim. A minha recomendação é o filme Cine Majestic, do Jim Carrey, e também informo que nós estamos agora chegando ao final do ano e também a última rodada vai começar do nosso Dialéticas. Então, nós temos mais um artigo para ser trazido por cada um e vai encerrar comigo no dia 18. E esse episódio, dia 18, vai ser um episódio especial, maior, com convidado, e a gente vai fazer um balanço do ano, o ano maluco da pandemia. Esse foi o meu último episódio e, então, na próxima semana é o último episódio do Fábio. Conta pra gente, Fábio, qual que vai ser o próximo tema aí da discussão?
Bom, não podia ser diferente, né? Eu vou trazer um assunto também aí voltado para o audiovisual, o cinema especificamente falando, e o nome do artigo é Expandindo as Fronteiras Intermediáticas por uma ponte entre a adaptação e a transmídia. É escrito pela Camila Augusta Pires, que é doutoranda, então eu acho que vai ser um artigo bem interessante e que vai trazer bastante informação para a gente debater no próximo episódio. O Dialéticas Podcast é uma produção independente que é produzida por brasileiros doutorandos em comunicação na Universidade da Beira Interior, Portugal, e na Johannes Gutenberg, Alemanha. Roteiro, gravação, edição, distribuição e gestão de redes sociais são divididas entre nós três, integrantes do projeto. Você pode deixar sua opinião em nossas redes sociais, @dialéticas, no Instagram e no Twitter, ou por e-mail, podcast@dialéticas.com. No site dialéticas.com você encontra o material deste e dos episódios anteriores, e já o tema e o artigo do próximo episódio. Siga em seu tocador de podcast favorito e também nas nossas redes sociais e no YouTube também. Até semana que vem, um beijo!